Nós temos então aqui mais um assunto para tratar com você e esse assunto mexe também com o nosso dia a dia. Para isso, nós pedimos aqui a doutora Maíra Sampaio, advogada de família, consultora jurídica, e está aqui conosco. Doutora Maíra, muito obrigado por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Heródoto. Muito obrigado. Doutora Maíra, muitas pessoas atentaram para o fato de deserdar ou não deserdar filhos no direito brasileiro, logicamente em função do caso do Cid Moreira, porque é uma personalidade bastante conhecida, e isso fez com que chegasse até a população de uma maneira geral. Mas, doutora Maíra, é comum isso acontecer no fórum, ou seja, de haver uma ação para deserdação dos filhos no direito brasileiro, ou é um caso excepcional esse do Cid Moreira? Certo. Nesse caso a gente não vê muito, né? Então, apesar de ser um instituto que realmente possa acontecer, não é comum, né, no Brasil acontecer isso. Esse processo de deserdação, ele é um processo que ele precisa constar no testamento, né? E aí depois que o autor da herança ele morre, o herdeiro ele pode, sim, o herdeiro que foi deserdado, ele pode entrar com processo contestando essa última vontade. E aí ele tem até 10 anos para entrar com esse processo de contestar a herança. Compreendo. Agora, doutora Maíra, nesse caso, imaginando os bens todos deixados por uma pessoa, suponha que ele seja casado, tenha um parceiro ou uma parceira. Ele, quando ele faz o testamento, ele doa tudo ou ele doa só a parte que lhe pertence? Antes de, assim, se ele tiver herdeiros necessários ou não, tendo, né? Entendo, exatamente. Certo. Se ele tiver herdeiros necessários, que é o ascendente, um descendente ou o cônjuge, ele pode, sim, dispor de 50% dessa parte aí, desses bens que ele tem, e os outros 50% é para os herdeiros. Lembrando que o cônjuge, ele, dependendo do regime de bens, né, que se dá ao casamento ali, ele tem já 50%. Então, é como se ele, vamos supor que ele tem 50% da herança, 100% ele doou, ele fez o que ele quis. Desses 50%, 50% é para o cônjuge e o restante é para os outros herdeiros, né? Seja filhos ou alguma outra pessoa ali que tenha. Doutora Maíra, então, para eu entender bem, quer dizer, então quando ele entra com a sua vontade de deserdar, ele está deserdando apenas uma parte dos bens que ele deixou? Isso. Quando ele entra com quando ele escreve, né, no testamento que ele quer deserdar, é só os bens relativos a essa pessoa, né, que aí ele pode, que ele vai tirar, né, dessa parte da herança. Só que, como eu falei, por mais que ele tenha escrito isso no testamento, e é bom, assim, falar que deserdar, ele decorre da vontade da pessoa, então tem que ter no testamento, de qualquer forma, precisa ter também todos os fatos que tenham levado a isso. E aí depois esse herdeiro que foi deserdado, no caso do Cid, que foram os 2 filhos, eles estão entrando na justiça, né, logo após a morte do pai, para contestar, né, essa última vontade aí. Aí essa questão vai ser decidida do seguinte: o que é que levou no caso aqui, né, o Cid ou a pessoa que expressou a sua vontade dessa forma, a deserdá-los? Ele tem que justificar isso? Essa justificativa é passível também de uma discussão na justiça? Com certeza. Ele precisa justificar e ele precisa apresentar provas concretas, porque, por exemplo, agora eles já entraram com um pedido na justiça para ver se realmente isso aconteceu, contestando essa última vontade. Então, nesse caso, realmente precisa ter uma prova concreta de que aquilo aconteceu, né? Então, as hipóteses para essa deserdação ocorrer é uma ofensa física, né? Nesse caso, contra o pai, ou uma injúria grave, que é o que foi alegado nesse testamento do Cid, né? E contra o pai, e também, ou abandono desse filho, né? Em caso de alteração mental ou grave enfermidade.
Doutora Maíra, no caso como esse, ele ficou muito conhecido, muito divulgado em todo o país. É possível a pessoa também optar por segredo de justiça? Parece que esse caso não teve, senão eu acho que não teria caído no conhecimento público como caiu, é isso? Normalmente, os casos de família, eles são sim segredo de justiça, só tendo uma senha ali do processo que dá para ver o que está acontecendo, ou sendo uma parte, né? Mas eu acho que nesse caso ficou muito famoso porque logo que aconteceu isso, assim, na verdade já era um caso que todo mundo já falava antes, porque em 2021 os filhos do Cid já tinham entrado com um processo, né, falando que a madrasta estava dilapidando o patrimônio, estava ali fazendo uma alienação contra o pai, então já se falava antes, né, e aí quando esse processo foi extinto, né, realmente não deu em nada, justamente porque o Ministério Público acabou fazendo uma visita na casa do pai e viu que não havia maus tratos, nada que justificasse aquele pedido, o processo foi extinto. E também as alegações dele aí na mídia de que ele não tinha filhos, né, uma vez ele foi perguntado. Então, por mais que seja em segredo de justiça, eu acho que todo mundo tomou conhecimento porque já era uma coisa que já se falava antes, até por parte do Cid mesmo, entende? Entendo, compreendo. Doutora Maíra, muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço, Heraldo. Muito grato. Doutora Maíra Sampaio, que é advogada de família e consultora jurídica, conversando aqui conosco. Portanto, extremamente importante. Isso acontece em muitas famílias. O caso do Cid ficou mais famoso, ele mesmo divulgou, depois os filhos divulgaram e chegou ao conhecimento de todas as pessoas. E nós tomamos como gancho para servir de exemplo para outras pessoas, para outras famílias, né, para outras pessoas que deixam bens e optam ou não por deserdação, como ela acabou de explicar aqui para a gente de uma maneira bastante clara e interessante.